Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de aplicação aqui na OpenCAD e no webinar de hoje iremos conhecer as soluções que a OpenCAD traz para validar o seu código embarcado, validar com segurança, validar com certificação internacional, inclusive. Então, se você, né, que está aí, tem alguma dúvida nesse assunto, ah, tem sugestões sobre esse assunto também, né? Não perca tempo, já deixa aí nos comentários desse nosso link aqui, a sua dúvida, a sua sugestão, o seu comentário, né? E ao final desse webinar também, a ideia é que a gente tenha um momento aqui para tirar as dúvidas, no qual é muito importante que vocês participem. E também no final vocês irão poder opinar sobre o conteúdo aqui, né? Então, já adiantando aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou a entender ainda mais as ferramentas que a OpenCAD aqui oferece, não deixe de opinar, não deixe de dar o like, porque esse vídeo também vai lá para o YouTube daqui a pouquinho, né? Para o nosso canal no YouTube. E a ideia é que você aproveite esse conteúdo justamente para opinar, trazer as suas sugestões, né? Que a gente vai estar sempre ouvindo vocês e entendendo melhor aquilo que a gente pode trazer para todo mundo aqui, ok? Então, bora começar. Na ideia de hoje aqui é que a gente aborde alguns assuntos, né? Primeiro deles, né? A principal ideia é que quando a gente está lidando com validação e certificação, a gente tá tem que entender um pouco os cenários nos quais isso está inserido, né? Quais são os desafios industriais em todo tipo de setor, aero, automotivo, né, ferroviário, enfim, no qual a gente vai entender aqui um pouquinho qual que é a origem dessa certificação, o que que se fala, quais são as principais, né, que a gente está comentando aqui. Depois, lógico, mais do que justo, né, quais empresas já usam essa solução que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Na sequência, vamos juntos aqui entender e explorar um pouquinho as ferramentas de certificação de código que o MATLAB traz. Depois eu vou trazer também um outro case sucesso, abordando um demonstrativo muito interessante dessa parte de certificação. E, claro, quem são os clientes e como o OpenCAD pode desbravar e ajudar você ainda mais com esse assunto. Então, dando início aos desafios industriais, quando a gente está falando de geração, a gente está falando de teste, a gente está falando de validação de código embarcado. Isso, pessoal, diz respeito à segurança, isso diz respeito à certificação de código, isso diz respeito a questões técnicas, regulamentórias e também operacionais. Ou seja, faz parte de todo um processo no qual, no final, você tem um código embarcado de sucesso, um código embarcado que funcione, mas que esteja em compliance com várias normas. Ou seja, se a gente está falando de desafios, o grande desafio é você estar em compliance com diversas normas dos setores industriais. E quando eu digo normas, né, vou citar aqui algumas, tá? Não estão todas aqui, mas o MATLAB e o Simulink abrangem diversas normas nesse sentido. Vou citar aqui, por exemplo, no caso do setor automotivo, né, você tem aí a ISO 26262, que vai ali, por exemplo, definir alguns requisitos de segurança funcional de sistemas elétricos, de sistemas eletrônicos do veículo. E você tem também a ISO 21434, que é na questão da cibersegurança veicular, né? Ou seja, o que que tange isso, o que que você tem que obedecer para que esses requisitos, né, citando aqui por alto, né, cada um dessas normas, dessas ISOs, que eles têm para oferecer para você conseguir entregar um conteúdo, um código embarcado de qualidade. O setor automotivo é assim, né? No caso de dispositivos médicos, existe também a IEC, né? Uma norma europeia, a IEC 62304, que define o quê? Define um ciclo de vida do software para dispositivos médicos, incluindo aí
desenvolvimento, incluindo manutenção, segurança, tudo isso essa norma traz. Setor ferroviário, eu não poderia deixar de falar aqui, né? Existem duas grandes frentes aí que estão ditando regras, né? Para você embarcar software, para você conseguir qualificar ainda mais o conteúdo que você vai estar embarcando ali no seu dispositivo. E, de novo, a palavra aqui é ter confiabilidade, é ter segurança, ainda mais em, vamos dizer, em componentes como esse, né, material rodante que vai levar aí milhares, milhares de carga, milhares, milhares de pessoas, né? E isso implica em muita segurança. Então, por exemplo, nós temos aí a norma 50.128, que vai especificar exigências para o software de sistemas ferroviários, justamente com foco nessa confiabilidade, com foco na segurança. Temos também a IEC 50657, que vai normatizar o software embarcado de material rodante. Então, o foco dela, de novo, qualidade e integridade funcional, tá? O setor industrial tem muito mais normas que essa, tá? Vou citar aqui, como eu falei, apenas algumas delas, mas a gente pode falar como alguma das principais, né? Por exemplo, a IEC 62061, ela já estabelece uma série de requisitos para o projeto de sistemas elétricos de segurança, né? E isso tudo voltado para máquinas industriais. A 61508 já é uma norma mais genérica, né, de segurança funcional de sistemas elétricos, eletrônicos e também sistemas programáveis de qualquer setor industrial. Então, aqui não vale só para a indústria, vale também para o automotivo, vale para diversas outras frentes aí, montadoras, que estejam como produto final um software embarcado, tá? E, enfim, né, a ideia aqui é que você, como você tem esse cenário de normalização, em diversos setores industriais, você se depara com muitos desafios, né? Desafios, por exemplo, existem desafios, né, de você, vamos dizer, criar um processo que seja, hoje em dia se fala muito nisso, né, um processo que seja automatizado, que seja rastreável, que traga ali, tudo isso, né, compactado nos testes, nas validações, para garantir toda a segurança funcional, né, aquela total ausência de erros críticos que você possa ter ali. Então, a ideia é que todas essas normas juntas, né, aplicadas a diversos setores industriais diferentes, cria aí uma verificação, uma validação que envolve testes de unidade, integração de sistemas. Você tem também análise estática e dinâmica, como é que vai ser toda a cobertura ali do código, né? Enfim, isso tudo tem que vir junto, né, em uma plataforma que te entrega isso, tá? E outro desafio é o quê? É você implementar, mecanismos de proteção, né? A gente está falando aqui de criptografia, a gente está falando de autentificação facial, ao mesmo tempo, né, tendo aí um monitoramento dessas vulnerabilidades, né? Ou seja, ao longo de toda a vida útil desse meu software embarcado, eu tenho que transmitir confiabilidade nele em segurança, né? Então, isso não pode, né, comprometer em nenhum momento, né, também ali o desempenho desse meu software, o consumo de energia também é muito desafiador nesse sentido, né, porque se você tiver esse monitoramento o tempo todo, isso é um desafio. E aqui, querendo ou não, a gente está falando de segurança cibernética, né, a cybersecurity. Então, onde a gente tem ali dispositivos conectados, como um IoT da vida, né, aí todos esses sistemas embarcados, eles podem, né, ficar expostos a ataques, né. E aqui
existe um desafio ainda maior, que é quando você trabalha com softwares open source. Depois, mais para frente, eu vou falar disso, né, mas se você trabalha com código que muita gente tem acesso, né, vamos dizer assim, infelizmente, né, muitas linguagens open source, elas, você acaba não tendo ali por mais que seja aberto, seja free, você acaba não tendo um suporte técnico adequado, principalmente quando essas barreiras, né, de firewall, de cibersegurança e dentre mais, você não tem as coisas muito documentadas, as coisas estão prontas, mas entregar eu achei um software aqui que resolve o meu problema e vou baixar ele e vou aplicar ele no meu sistema. Mas o que está vindo ali por trás, né? O que esse software está fazendo com o seu sistema, quando atingir determinado nível, né? Então, você tem que ter uma documentação técnica disso, robusta. Existem softwares também open source que não têm compatibilidade com bibliotecas, com hardwares, né? Então, isso implica justamente nessas barreiras, né? Justamente por ele não ter suporte, acaba não transmitindo lá na frente essa confiabilidade. Então, é um desafio muito grande, porque, putz, a gente chegou até aqui com uma coisa open source, achando que ia dar certo, mas na hora do deployment, esbarra. E esbarra naquelas normas que eu comentei lá atrás. Então, é um desafio muito grande, né? E isso aí, mais para frente eu vou mostrar que a gente tem solução aqui também. Outro desafio, né, é utilizar aí ferramentas que garantam rastreabilidade bidirecional. Vou mostrar elas daqui a pouquinho também, que, vamos dizer, facilitam essas manutenções futuras. O que significa isso? Vocês vão ver no exemplo daqui a pouquinho. Eu tenho lá um modelo, eu vou fazer um check-in, né, de rastreabilidade nele, por exemplo, e ao mesmo tempo um check-in de normalização, onde eu vou imprimir um relatório ali e esse relatório vai me dizer: esse arquivo ele tem erro, esse arquivo está aceito, esse arquivo, enfim, pode ter até um warning ali de atenção, mas está tudo bem, ele vai passar nos requisitos dessa norma. Ou seja, aqui a gente está falando desse gerenciamento de requisitos e rastreabilidade. Por quê? Porque o que vimos de normas aqui, todas elas contemplam e exigem essa rastreabilidade, né? Exige que o código criado, desde que ele seja criado até o teste dele, a implementação dele, né? E dentre outras coisas, esse teste, esse gerenciamento de rastreabilidade, ele é exigido. Justamente para você conseguir identificar gargalos, né, identificar aonde pode ocasionar um problema lá na frente, mas você conseguir mitigar esse erro a tempo, né. Então isso também é uma das coisas que traz aqui como principais desafios. E outro desafio, né, é usar ferramentas com certificação TÜV, né, que são aquelas equivalentes a ferramentas que você possa validar, né, todo o seu código ali, no seu processo, né, de código embarcado. E aqui entra também um outro desafio, de custo e tempo, pessoal, para essa certificação, né, que se você, por exemplo, não tem uma plataforma que permita ali você uma certificação no final, putz, então, como é que fica, né? Por que que você faria tudo dentro, né, de uma linguagem X e Y, por exemplo, mas que no final você não vai ter esse respaldo, né? Você também tem um outro desafio que é correr o risco de retrabalho imenso, né? Você vai ali gerando, certificando, enfim, você fica ali dentro da sua bolha, mas existe uma série de requisitos no externo que você tem que cumprir e não adianta nada você ficar ali, né, focado, centrado, sendo que você não está cumprindo aquilo que a norma exige, aquilo que o mercado exige para você embarcar código. E dito isso, então, como é que eu venço, né, todos esses desafios que estão inseridos
já adiantando aqui, né, inseridos aí no IEC Certification Kit. Ou seja, eu preciso trabalhar com normas que a indústria exige, mas eu não quero ter o retrabalho de verificação, ter o retrabalho de validação, de testar o meu código embarcado, enfim, eu quero tudo isso junto, rastreabilidade, né. Neste caso, obviamente com o MATLAB você garante uma facilidade muito grande em todos esses quesitos, né, que a gente está falando aqui, de qualificação, de geração de código, toda essa validação que eu comentei. Ou seja, se você está usando o MATLAB, né, como principal plataforma para a sua a sua implementação no final, aqui você tem garantido a geração de código com certificação, a segurança cibernética, a segurança funcional, a validação, né, de conformidade com, por exemplo, a DSpace, a ESpace, a validação com níveis diferentes, né, de confiança, de alto grau, né, de criticidade, enfim, a ideia é que você justamente evite esse retrabalho e você consiga verificar ponto a ponto se esse código, se esse modelo que você criou, ou inclusive modelos que você já achou pronto ali dentro do MATLAB para estar utilizando, que é o que a gente sempre fala aqui dos Model-Based Design, você consiga já ah, alavancar, né, todo esse respaldo de desenvolvimento, garantindo a certificação. Muito bem, Dado, muito bonito, mas quem que usa isso? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é o case, né, da Bombardier Transportation, né, que é uma empresa ferroviária, se não me engano, essa aqui é alemã, que precisava de quê? Eles tinham como desafio, reduzir os prazos de entrega. Inclusive, deixa eu entrar aqui. Aqui, tá aqui, né? Eles tinham como desafio ali reduzir o prazo de entrega, reduzir ali o prazo de entrega do software, né, de controle, que foi incorporado para sistemas de propulsão ferroviária, né? E isso, lógico, estivesse em compliance com aquelas normas que eu comentei, a 50.128 e a IEC 50.657. Então, obviamente, a solução deles é usarem MATLAB em todo o processo, justamente para validar os requisitos, para verificar, né, o design, a geração de código, no final, o deployment, como é que isso aqui vai ficar, se está tudo em compliance, e eles conseguiram, né? Aqui não está aparecendo, deixa eu sair aqui, isso. Então, eles conseguiram isso, e no final, olha só, se a gente for ver aqui, falar em números, né? Deixa eu até pegar aqui, a gente teve aí uma redução no custo, né, e no prazo de entrega ali, podendo chegar até 45%, né, de redução. E claro, um código implementado sem dor de cabeça, pois estava já em compliance com as normas vigentes para o material rodante, né? Que são todas essas normas aqui que eu comentei com vocês. Muito bem. E deixa eu só voltar aqui. E falando agora, né, de parte dessas ferramentas tecnológicas, ah, vamos dizer, a principal toolbox que trabalha com essa validação de código e certificação IEC, né, que é a toolbox que a gente vai estar comentando aqui, o IEC Certification Kit, né? E dentro dessa toolbox, ela garante a segurança funcional e compliance do código com diversas normas, né? Desde a ISO 26, como vocês estão vendo aí, 26262, até putz, a IEC 50.657 ali, dentre outras normas também, tá? Só não listei aqui para não ficar muito cheio essa parte. O que eu estou falando aqui? Se você precisa avaliar o seu processo de desenvolvimento quanto à conformidade com normas, quanto à segurança, quanto à qualidade daquilo que vai ser embarcado ali no seu
Space automotivo, por exemplo, ou, ah, sei lá, você prefere, como é que você prefere certificar o seu produto, né, de tal modo que ele siga as normas de segurança funcional, né? Ou então você precisa de certificação TÜV internacional, que demonstre ali uma qualidade do seu código, né, em qualquer lugar do planeta, então podem contar com essa toolbox aqui, o EX Certification Kit, porque ele vai auxiliar vocês muito, né. Essa toolbox, ela já obviamente, existem requisitos para algumas toolbox, né, e aqui a gente está falando já de, ah, MATLAB Coder, Simulink Coder, Embedded Coder, né, o Simulink Report Generator, que vai auxiliar justamente nessa parte de geração do relatório final, né, que ajuda bastante. Mas vamos ver um exemplo aqui. O exemplo que eu trouxe é um exemplo que mostra a geração de código C a partir de um modelo do Simulink, tá? Esse modelo é um modelo de controlador de um eixo de rotação, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Pegar ele aqui. Aqui eu já estou com a versão do MATLAB R de 2025A, tá? Uma das, né, novidades, né, que a gente já vê que logo de cara esse modo Dark que ele tem aqui, porque justamente ele copia o modo atuante no seu Windows, né? Então ele traz para cá também. Mas abrindo aqui, ó, esse aqui é o modelinho, né? A ideia aqui neste modelo, o que que a gente tem? A gente tem digamos, um bloco que vai regulamentar aqui um modo de rolagem, um bloco de medição da angulação e um bloco que vai ser o próprio, né, controlador do eixo de rolagem, né? Se a gente entrar aqui, a gente tem esse controlador, PID dele já pronto, né? Mas a ideia aqui é a gente gerar um código C desse modelo. Para isso, a gente precisa do Embedded Decoder. Então, a gente vai vir aqui nos apps. Deixa eu só ver se ele já está aberto aqui. Vou ver aqui no app dele e vou digitar Embedded Decoder. Tá coda, já aparece isso. Pegar esse cara aqui, ele já vai abrir aqui para mim. Eu posso configurar esse cara da maneira que eu quiser. Vou entrar aqui em Report Options. Espera aí, tá abrindo aqui. Isso. Aqui, ó. Aqui a gente tem, né, diversas opções de geração de código. Posso gerar esse código em C, posso gerar em C++, como ele está me propondo aqui. Posso gerar para uma GPU, né? Para também, existe a opção para você gerar isso aqui em um HDL Code, aí a gente já muda, né, o code ali em cima, o aplicativo. Mas se a gente vier aqui em Report, o que a gente tem, né? Até abrir aqui mais opções. A gente consegue, então, vamos dizer, deixar, né, ativo toda essa parte de geração de código. Então, eu tenho mais rastreabilidade no meu código aqui. Ou seja, se eu quero rastreabilidade do meu código para o modelo, eu também posso ter o contrário do modelo para o meu código. Então, tanto faz, né? Seja num sentido ou no outro, a ideia é que você tenha aqui uma aplicabilidade de identificar essa parte do código, o que ela está me dizendo no meu modelo, e essa parte do meu modelo, onde ela está no meu código C, tá? Então, essa rastreabilidade, ela é possível, né? Você consegue visualizar ela aqui. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Aqui é só para mostrar essas facilidades aqui, né? Como eu falei, a rastreabilidade nos blocos Simulink. Se tivesse aqui também
de Stateflow, que também é muito usado nessas questões, seria possível também. Vou vir aqui em gerir de código. Ele já vai mostrar aqui para a gente. Está carregando aqui, só um minutinho. Isso. Já está mostrando aqui para nós o código. Deixa eu deixar ele mais para cá. Aqui, deixar aqui. Código C aqui. Aqui também ele já abriu para mim um report aqui de início, depois eu vou falar melhor dele. Mas nota que ao gerar o código C, que vocês estão vendo aqui, né? Se eu clico nesses hiperlinks, por exemplo, né? Olha só, ele já me mostra exatamente o ponto correspondente no meu modelo dessa linha de código. E tanto que se eu fizer o contrário, se eu vier aqui e clicar aqui, ele vai me dizer também aonde esse bloquinho aqui que eu estou selecionando, né? Onde ele está no meu código. Ou seja, aqui eu acabo de mostrar para vocês a rastreabilidade do código para que você, né? E isso, querendo ou não, rastreabilidade de código é uma das premissas de qualquer norma daquelas que eu mostrei para vocês lá. Então, isso aqui, por exemplo, já garante ali que você esteja em compliance com uma ISO da vida, um IEC da vida, que cobra isso, por exemplo, né? E isso é muito importante, pois, por exemplo, os sistemas de controle, né, podem ser mais, vamos dizer, mais complexos, né? Com o tempo, isso aqui é um modelo simples que a gente criou, não, que a gente pegou ali do MATLAB, mas imagine você desenvolvendo esse modelo de controlador de um eixo, e com o tempo você vai sofisticando esse modelo. Você começa a colocar itens para deixar ele mais complexo e mais robusto. Isso faz parte da evolução do seu modelo. Você coloca ali mais funções, né? Enfim, o modelo vai ficando mais complexo. E ao final, né, você vai gerar um código mais complexo também disso. Então, percebam que essa rastreabilidade me dá uma tranquilidade, por quê? Porque é humanamente impossível você saber identificar, não, eu sou um perito em código C e eu sei exatamente o que esse bloquinho aqui está dizendo aqui no meu modelo, né? Isso é humanamente possível, justamente devido à complexidade na qual um modelo como esse pode chegar. E você saber, né, identificar isso na unha é um desafio muito grande, né? E fazer isso aqui em código aberto, então, open source ou algo do tipo, né? Mas o que eu quero mostrar é que o MATLAB, ele nos salva, né? Ele é um facilitador justamente porque ele traz, vou mostrar aqui para vocês, toda essa rastreabilidade aqui, como eu comentei, né? Como um report, como um relatório. Então, não importa o quão grande é o seu modelo, tá? Então, a ideia é que você aqui consiga identificar os links, por exemplo, se eu ir aqui nessa minha linha aqui, né? Ele já mostra a rastreabilidade, a linha de código na qual ele está pertencente ali no meu modelo, ou então, se eu vier aqui, isso aqui é um relatório, deixa eu estender ele aqui. Então, se eu vier aqui no bloco row axis, igual eu estou comentando ali, né? E nessa linha, eu tenho essa rastreabilidade e, de novo, aqui no retorno também ele já me mostra o bloquinho no qual eu estou utilizando, né? Identificando ali toda essa parte do meu código. Então, vamos lá. Rastreabilidade confere, vamos assim dizer, né? Mas existem maneiras, né, outras maneiras de relatório que o MATLAB ele consegue agregar, mostrar para a gente, Eduardo? A resposta é sim, tá? Essa rastreabilidade ela é garantida também, por exemplo, se você vier aqui, ó, até já tinha deixado aberto. Deixa eu ver se ele está aqui. Modo Advisor, isso já está aqui aberto. Mas, por exemplo,
Se a gente vier aqui, ó, nos aplicativos, notem que a gente está falando aqui de código embarcado, mas pouquíssimo parte durante o meu código, como vocês estão vendo, né, ele é praticamente no code, porque eu já tenho um modelo no Simulink, esse modelo já, para mim, já está bom demais, ele já garante aquilo que eu quero embarcar lá na frente, no meu hardware, e eu quero é verificar essa compatibilidade aqui com as normas, dentre outras coisas, né, fazer esse checking. E, e e eu vou fazendo isso, né, a ideia é que a gente esteja fazendo isso aqui durante o processo de desenvolvimento. Por quê? Porque é justamente nesse processo que eu vou ajustando e corrigindo de acordo com a norma que eu quero alcançar, né. E o Model Advisor, que é esse carinha aqui, que eu não vou abrir de novo, porque ele já está aberto aqui. É esse carinha aqui que me garante isso. Percebam, né? Aqui, ó, a gente tem, vamos dizer, a maneira de fazer o check-in mais coerente possível, né? Seja para uma DO 178 ou DO 331, né? Que são, essas DO são normas vigentes para equipamentos eletrônicos aéreos, né? De aeroespacial, aerodefesa. E tem os terrestres também, né? O IEC, a ISO, enfim, aquelas que eu estava comentando com vocês. E cada um desses você consegue checar, né, por aqui os requisitos. Então, por exemplo, na ISO 26262, por exemplo, né, aqui na parte de sistemas de alta integridade, o Simulink ele está coerente com muitas coisas aqui, tirando, na verdade, não é um erro, né, mas é um alerta, né, de uma variante aqui do diagnóstico que não é que não está em conformidade, mas tem esse warning, né, que se for um requisito muito alto ali, né, que você queira alcançar, você tem que verificar, né. E isso tudo aqui, depois que você: eu quero que ele cheque isso, isso e isso", você, né, vai dando aqui os check-ins para ele verificar para você. Você manda ele rodar esse relatório, não vou mandar porque senão ele vai demorar muito aqui no nosso vídeo, tá. O Matilab ele é bem parrudo para essa parte, né, então ele vai checar linha por linha, ponto por ponto, né. Então pode demorar um pouquinho aqui no vídeo e eu não quero também comprometer aqui o nosso tempo. Mas a ideia é que você tem aqui uma ferramenta que permita checar diversas normas ao mesmo tempo e verificar se está em compliance ou não, né. Quando eu checo, por exemplo, aqui, ó, 29 pontos passaram e apenas 5 estão em warning aqui, de acordo com aquilo que eu registrei. Então, se eu vier aqui, ele já me dá esse relatório, que, por exemplo, eu posso salvar ele aqui em HTML, gerar esse hyperlink, depois eu posso também salvar ele aqui, né, em PDF, da maneira que você quiser, para encaminhar para algum setor, encaminhar para algum supervisor, por exemplo, que vai chegar aqui e vai verificar se os requisitos aqui estão coerentes ou não, né? Se aquilo que ele considera importante vai passar ou não nesse código. E o MATLAB já gera isso tudo aqui para você. Então, a ideia aqui é justamente evitar todo esse retrabalho e, de novo, o modo Advisor permite esse check a cada passo do desenvolvimento. Então, se você, né, quer gerar um report, né, como eu falei, seja em HTML, Word, inclusive aqui, ó, no modo Advisor, ó, aqui, como eu falei, ele gera HTML como eu pedi para ele, mas ele pode gerar em PDF, pode gerar em Word também, né, depende daquilo que você quer. Você consegue fazer um documento integrável, que você deixa na mão ali do seu supervisor, né, para justamente
validar todo esse cheque do seu código, né? E, enfim, entregar uma coisa de qualidade. E isso aqui a cada passo de desenvolvimento. Por quê? Porque você não vai fazer um código, um modelo do zero, por exemplo, né? Ou pega pronto ali do MATLAB e sofistica ele, né? Coloca aquilo que faz sentido para você, os parâmetros, a configuração que você precisa. Você não vai deixar ele pronto, redondinho, e no final, depois de tudo isso pronto, redondinho, você vai lá e dá esse check-in. Não, a ideia é que você faça check-in passo a passo, né? Justamente para você ir ajustando e corrigindo o seu modelo a cada passo de desenvolvimento com as normas vigentes que você queira ter aquela certificação que eu comentei, a certificação TUV internacional. Que, inclusive, deixa eu comentar uma coisa aqui, essa certificação, olha só, mostrar uma coisa legal aqui para vocês. Aqui eu estou no site, né, da Mefox, onde a gente está falando aqui dessa EX Certification Kit, e de novo, essa EX Certification Kit, ela só é utilizada juntamente com Embedded Coder, MATLAB Coder, Simulink Coder, né? E dentre outros, Simulink Report Generator também, justamente para você ter todo esse respaldo que eu comentei aqui, tá? Mas, se a gente vier aqui nessa certificação, né, TUV, que é uma certificação internacional, ele vai abrir para mim esse link aqui. E esse link mostra, nesse site, né, dessa, que garante essa certificação, mostra para mim quais softwares estão, né, e podem ter essa certificação hoje no mundo. Então, se eu vier aqui e digitar, por exemplo, Python, vamos ver se ele tem certificação. Não tem. Se eu vier aqui e digitar, qual outra linguagem? Fortran. Vamos ver se ele tem a certificação. Não tem. Se eu vier aqui e digitar LabVIEW, não tem. Agora, se eu vier aqui e digitar, por exemplo, MATLAB, ele tem. Se eu vier aqui e digitar o Simulink, tem também. Então, veja, tem até mais, né? Tem muita coisa aqui. Então, essa é a ideia. Aqui você tem vamos dizer, a comprovação de que toda essa geração de código, toda essa validação, esse teste que você pode fazer a cada passo, ele esteja em compliance com normas vigentes. E as normas você vai lá, define, dá o check-in e valida o seu código. Então, e esse código validado permite você uma certificação mundial, né, que é um grande diferencial competitivo hoje, nesse mundo onde a gente tem a programação, né, sendo criada cada vez mais rápido com IA, mas que, inclusive, IA ainda não tem uma certificação tão importante, né, e robusta, mas tudo tende a passar por certificação, tudo tende a passar por regulamentação. E o MATLAB já garante isso para você quando você utiliza ele como principal plataforma para desenvolvimento do seu código embarcado, tá bom? E, seguindo aqui o TUV que eu comentei com vocês, outro case de sucesso, é um case até mais interessante, eu diria também, é um case da LG, que precisava desenvolver um software, um controlador de inversor de potência para veículos elétricos e híbridos, tá? Deixa eu entrar aqui no link. Vocês. Isso. Aqui, ó. E esse mesmo. Ele então precisava desenvolver isso. Então aqui o desafio é fazer tudo isso, né? Em compliance com o quê? Com essas normas aqui. Então, aqui, de novo, né, a solução é usar o MATLAB, não só o MATLAB, mas todas aquelas ferramentas que eu comentei com vocês. Aqui, como é em veículo, a gente está falando também de AutoSAR, Block 7. O Embedded Coder que eu comentei, inclusive a gente viu o aplicativo dele.
o EX Certification Kit. Aqui também ele usou o Simscape, justamente o Simscape permite essa modelagem elétrica, né, que você precisa ter de maneira robusta ali para o seu modelo, para o seu sistema. O Simscape ele dá toda essa modelagem de fenômenos físicos do seu sistema. Simulink Check, Simulink Average, Simulink Design Verifier, Simulink Test e Stateflow. O Stateflow, aquele que a gente sabe, ele vai permitir ali você fazer a lógica de estados de maneira mais rápida, né? E que garanta a funcionalidade final do seu código embarcado. E dito isso, o que ele... Tá bom, usou, mas o que ele teve de resultado? Os requisitos foram todos passados, né? Checados ali da norma, os requisitos da norma estão todos contidos nesse equipamento, né? Então já é um grande diferencial aí. A comunicação, como ele comentou ali, foi melhorada, né? Você tem, querendo ou não, o MATLAB, ele é uma linguagem de uma aplicação muito vasta e de uma aprendizagem muito rápida, né? Porque ele é simples. Então, o tempo, né, que você ia gastar com toda essa comunicação nesse projeto, com equipes diferentes, ele é reduzido, né, reduzido aí em 20%, justamente porque você tem uma linguagem que integra muito mais as equipes, justamente pela facilidade de conhecimento que ela tem. E também o software, né, como eu comentei com vocês aí, garantiu ali o compliance, a compatibilidade com a ISO 26262. Então, são cases, são exemplos. Tem vários outros exemplos, né? A gente ficaria um webinar inteiro aqui citando vários desses exemplos, mas que para a criação, né, de software aí de arquiteturas de ECU, isso aqui só foi possível graças ao MATLAB, tá? E voltando aqui na nossa apresentação, se a gente for falar de clientes, né, clientes da OpenCAD aqui, quem usa, quem faz parte desse cenário e que, né, já utilizou ferramentas como essa que vocês viram aqui hoje, né? A gente está falando aqui não só de empresas, indústrias, mas isso não começa só lá, né? Existem diversas instituições educacionais, faculdades, institutos, né? Escolas conceituadas aí, técnicas, vamos assim dizer, que veem valor nas ferramentas MATLAB para o mercado. E é justamente aqui está alguns exemplos, né, dessas instituições educacionais que querem garantir que o aluno tenha conhecimento suficiente para aplicar todas essas ferramentas que vocês viram aqui no mercado. E o mercado, que mercado que exige isso? São diversos clientes, né, que a gente pode estar citando aqui. Tem muitos outros aqui, mas qual que é a ideia? É que vocês percebam a multiplicidade, a diversidade que tem em cada um desses clientes. A gente está falando de clientes do setor aéreo, a gente está falando de clientes do setor automotivo, a gente está falando de clientes do setor financeiro, de startups, né, de óleo e gás, né, de sistemas de mineração, de energia, né, de telecomunicação, ou seja, são muitos clientes que veem sentido as ferramentas do MATLAB para eles, né? E mais do que isso, né? A OpenCAD deixa disponível todas essas ferramentas aqui no Brasil para esses clientes e está em comunicação direta, como comentei com vocês, com institutos e instituições educacionais, justamente para garantir toda essa comunicação, né? Que quais empresas usam isso, e querendo ou não, a geolocalização dessas universidades e das empresas vizinhas fazem sentido que essas ferramentas estejam inseridas na faculdade e da faculdade essas ferramentas estejam inseridas nas empresas. Ou seja, então, tem todo esse ecossistema que a OpenCAD
traz aqui não só para clientes educacionais, mas também para clientes de empresas. E tá bom, então a Opencard ela é uma representante oficial da Mefros aqui no Brasil, e é só isso. Não, a Opencard não oferece só isso, a gente também está falando aqui de treinamentos, caso você não tenha aptidão, né, para estar utilizando todas as ferramentas que eu comentei aqui. Fora isso, a Opencard tem uma divisão de serviço que garante que você se você está buscando ali, por exemplo, uma consultoria ou um projeto específico Turnkey, que você quer embarcar algum código, a Opencard está à disposição justamente para garantir que você, caso não tenha uma equipe qualificada, né, caso não tenha aí a, 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 todas as vantagens, né, de ter uma vasta lista de toolbox, às vezes nem tanto assim, dependendo daquilo que você vai fazer aqui dentro do MATLAB, né? Mas se você tem esse desejo, você tem essa produção, esse produto para desenvolver, converse com o time Opencard, porque a gente está aqui à disposição justamente para dar esse horizonte para você e ampliar ainda mais o seu nível tecnológico. A ideia é justamente essa. A ideia não é só garantir que você tenha ali tecnologia para, como vocês viram, né, ter um diferencial competitivo no mercado, que é uma certificação desse nível, né, no mercado hoje em dia é um diferencial tremendo, mas também a ideia é que você consiga aproveitar dessas ferramentas, né, que a Opencard traz aqui e o que o corpo técnico da Opencard, o time de engenharia que tem, esteja também à disposição de vocês como uma engenharia estendida, de maneira na consultoria, seja em um projeto específico Turnkey, né? A ideia é que você entre em contato conosco para que a gente consiga ajudá-lo da melhor forma possível. Gente, estamos chegando aqui no final. Antes de encerrar, eu agradeço muito a atenção de vocês, a presença de todos, né? Espero que tenham gostado e entendido aqui. E a mensagem é essa, a ideia é que você que tem aí interesse em validação de código, você que tem interesse em usar ferramentas como MATLAB para desenvolver de ponta a ponta, desde o algoritmo, o modelo, né, o digital twin, que seja do seu, do seu produto, né, e lá no final você tem aqui embarcar esse código, a Opencard está aqui à disposição, não só para oferecer essas tecnologias disponíveis aqui pelas ferramentas Metrics, como você comentou, como eu comentei com vocês, mas também, caso você precise de consultoria ou qualquer outro tipo de serviço, basta entrar em contato, que é a Opencard, empresa com mais de 36 anos de mercado, um know-how muito grande, time de engenharia formado aí por doutores no assunto, está à disposição de vocês, tá bom? Gente, eu agradeço. Espero que tenham gostado, né, como eu comentei. Fiquem atentos aos próximos eventos da Opencard. Pelo QR Code aí vocês conseguem ter acesso, né? Não deixe de participar, pois a presença de vocês é sempre bem-vinda, né? Vocês sabem, né? A gente está à disposição e também estamos nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Inclusive, o Facebook até já saiu daqui, né? Mas a gente tem está lá também, mas a ideia é que você não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Então, estamos aí no Instagram, no LinkedIn e no YouTube à disposição de vocês. Se gostou desse vídeo, está até aqui, né? Esse vídeo vai para o YouTube, deixe o seu like e compartilhe ele com mais pessoas, justamente para que esse conteúdo consiga ampliar ainda mais o leque dele, né? E se ele fez sentido para você, eu garanto que vai fazer sentido para outras pessoas também. Bom? Isso aí, não deixe de dar sua sugestão ao final, ela é muito importante para nós,
E eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Desejo um excelente dia, um forte abraço e até a próxima.